Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Olha, vamos discutir uma informação que saiu de um perfil amigo nosso, né? Sobre uma mudança de plano, talvez, né? Do Fluminense em relação a contratações, reforços. Confesso que os comentários dos amigos me deixaram um pouco preocupado porque eu não tinha pensado nisso. Vamos trazer aqui pra você. Tá aí todas as novidades do Fluminense, porque claro, aqui na Hora do Flu você fica atualizada, né? Mas antes não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like. Clica no gostei, se inscreve aqui no canal Hora do Flu, tá? Poxa, por favor. Tô quase pedindo um. Você tem uma inscrição para me doar? Estamos com quase 100 inscritos, tá? Mas é isso, falta pouquinho. Ative o sininho tricolor para você não perder as novidades e as apurações exclusivas também que esse canal faz, tá? Com o nosso querido repórter Thiago Manolo, um abraço para ele. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês de verdade. Antes de falar sobre as informações, tem negócio fechado, tem um monte de coisa pra gente comentar. Primeiro eu quero mostrar isso aqui para você porque agora eu acredito, tá? Agora eu acredito. Então, pessoal, agora eu acredito, tá? Essa foto é atual, tá? Foto atualizada do monstro com a camisa do Fluminense. Você pode observar desculpa, gente, eu falei o nome da antiga. Pela Puma, aqui, ó. Meus amigos, foto atualizada. Agora sim a gente pode acreditar que realmente Thiago Silva voltou. Thiago, tu não acreditava da informação? Não, não é isso. Claro que, poxa, o próprio Fluminense divulgou, né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Dentro de mim tava, cara, será mesmo que o Thiago Silva vai voltar, meu amigo? Que bom, né? E tem, além disso, né, imagens já do Thiago Silva no CT Carlos Castilho, que é para acreditar de vez, né? Então a gente tem aí, ó, ele chegando em casa, bem legal, né? A gente tem aqui a atualização do próprio Fluminense. Vamos ver o que ele falou aqui, diretor. Tô com medo de copyright. Olha aí. Pô, Vamos voltar pra casa? Nunca saí daqui, rapaz. Tá maluco? Essa é a sensação, né? A gente quase morreu, né, Thiago Silva? Porque a gente sofreu. Vai. Cara, mas é impressionante, assim, falando honestamente, assim. Sei que vocês odeiam quando eu faço isso, né? Mas, pô, olha isso aqui. Cara, o Thiago Silva tá magro, né? É impressionante como ele se cuida, né? Ele sempre, fisicamente, sempre muito bom. Sempre muito seco, sempre, sabe? É impressionante, cara. Pensar nesse cara aí é sensacional. Olha só, gente. Tá em casa mesmo. A impressão minha, o Thiago tá mais magro. Alguém pode comentar isso aqui? Alguém que repare ali na questão física dos jogadores? Eu estou com essa impressão que do Thiago estar mais magro. Que isso, gente? Eu tô vendo esse vídeo a primeira vez aqui com vocês, tá? Então é isso. Bem legal, né, cara? A gente ter o Thiago, ele dando um abraço ali no Hulk, né? Um dos pilares aí pra sua volta. É tão maneiro ver o Thiago aqui. Eu particularmente gosto muito. Sei que muitos torcedores ainda estão com o pé, né? Então assim, pô, o que ele fez, a gente tá falando, ele abandonou. Galera, quem abandona não volta não, tá? Então assim, foi uma saidinha, vou ali, já volto. Rapaz, eu sei que, ô Thiagão, vou falar uma coisa pra tu, irmão Xará. Vixe, mas eu fiquei, vocês podem perguntar à minha esposa. Quando eu falei pra ela, a gente não tava aqui, a gente tava lá em Caxias, quando saiu a notícia que o Thiago Silva não ia ficar. Eu falei pra ela, mas sabe quando tu fala um negócio e tu mesmo já não tá muito maneiro? Porque eu sabia como que seria difícil pra gente, né? Sem o Thiago. Mas, pô, fiquei meio mal. Mas, cara, pensar que ele tá de volta... A ficha ainda não caiu, tá? Vou ser honesto pros amigos. Vi com a camisa, vi no CT, vi abraçando todo mundo. Mas quando a gente viu no Maracanã, aí a gente... Opa, beleza, o Thiago tá aqui. Dá pra buscar, né? Dá pra buscar um título, é isso. Uma rapidinha, né? Que saiu... O jeito é... Olha só. Fluminense acerta a venda de Facundo Bernal. Segundo o Uriel, né? Uriel, gente, pra quem não sabe, é um colega, gente boa, tá? Ele tem ótimas fontes. O Fluminense vendeu por 12 milhões de dólares, hein? Eu quero agradecer os comentários que eu falei, pô, galera, por dólares, né? Em relação a euros, né? Mas é verdade, porque o dólar tá mais barato que euros, né? Então é por causa disso, né? Então, muito parabéns aí pra quem
trouxe essa análise financeira, porque já não é mais a minha área, né? Mas aqui a gente tem, então, segundo o Uriel, acabou. O Bernal tá fora. Até aquela imagenzinha que a gente viu ele abraçando o Thiago Silva ali, muito provavelmente os últimos minutos, os últimos momentos de Bernal no Fluminense. Aqui ainda não foi confirmado que fechou. Estava bem avançado. É interesse mútuo, né? É aquele negócio. Ah, Thiago, para acontecer um negócio no futebol rápido, é a fome com a vontade de comer e aí já era. Quando isso acontece, não tem muito o que fazer, né? A gente, então, tem isso aí acontecendo em relação ao Bernal. O Fluminense precisa vender. Bernal quer ir pro Betis, não é desde hoje, quase foi no início do ano. Então, eu acredito que isso aqui é verdade. Agora, é ver quanto que o Fluminense vai ganhar pela sua parte, né? Pelos seus 60%. Né? Não é 60% desse valor aqui. O direito sim, mas o Fluminense negocia com o Defensor para ficar com uma parte maior. Então vamos ver, mas 62 milhões, eu já vi muita gente falando que é ruim. Ruim, na minha opinião, era aqueles, o que era 40 e pouco. Não, ali é loucura. 62 eu acho que é o aceitável, o mínimo. Né? Até porque o Bernal não conseguiu, né, galera? A verdade é essa. Apesar do Hora do Flu, eu, Thiago, né? Não o canal, coitado do canal, mas eu, na minha opinião, eu vejo assim, muito potencial no Bernal, né? Quando ele virou titular, ele lesionou. Tem coisa também que parece que não é pra acontecer, né, gente? Vocês sentem isso, não? Tem coisa que parece que não é pra acontecer. O Bernal desenvolvendo, ganhando massa. Aí quando ele, vira um volante que a gente falou, opa, confiável, hein? Dá pra ir. Eu lembro que com a lesão do Bernal, um monte de gente falou, pô, pelo amor de Deus, logo o Bernal, no seu melhor momento, tava muito bem, não deixando passar nada naquele meio de campo, destruindo todas as jogadas do adversário, saindo com grandes lançamentos, né? Lembra disso? Que doideira. Mas é isso, né? Se confirmado, boa sorte aí pro Bernal e que o Fluminense busque outro nome. Porém, entretanto, todavia, aqui vai surgir uma informação que eu preciso dividir com vocês. O amigo do Fluminense News, ele trouxe uma exclusiva, né, onde ele afirma que o Fluminense não deve buscar uma reposição para Bernal, caso o volante seja vendido. A gente acabou de trazer que as informações que vem lá de fora é que ele foi vendido. Né? Então, segundo o Fluminense News, isso não vai acontecer um reforço. Relaxa, fica comigo até o final que a gente vai trocar uma ideia. Mesmo sem o Uruguai, o clube entende que está bem servido em qualidade na posição. Um volante só deve ser buscado nessa janela se mais alguém da posição for negociado além do Bernal. Isso aqui é excelente para a gente discutir N coisas, tá? Mas fica comigo até o final que tem uma coisa que eu não reparei e isso eu achei... Fiquei com medo, tá? Então vou te contar no final desse vídeo, mas antes vamos mostrar aqui o que tá acontecendo. Vamos lá, pessoal. Vocês sabem que eu, particularmente, minha mente não é muito boa para lembrar todo mundo de cabeça. Então, vamos ver se bate a situação que o Fluminense realmente acha que tá bem servido em relação ao volante. E aí, isso aqui eu quero que você preste o máximo de atenção possível para você entender o que a gente quer falar aqui. Vamos lá, vamos ver se com a saída do Bernal tá tudo bem, né? Vamos lá, a gente tem o Martinelli. Galera, é sabido que Martinelli, ele consegue atuar, fazer as duas funções do meio de campo, né? Ou até três. O Martinelli é muito completo, né? Ele pode fazer primeiro volante, vive fazendo isso no Fluminense. Ele pode fazer segundo volante, onde ele é disparadamente outro jogador quando faz essa função. E ele pode fazer o terceiro homem de meio de campo se o Fluminense quiser fechar ali uma trinca de volantes. O Martinelli pode ser esse cara, né? Na ponta da corda para ser com mais qualidade ali no passe e tudo mais, elemento surpresa e beleza. Então o Martinelli, ele realmente consegue fazer todas as funções, mas repare, o que eu disse, ele de segundo volante, ele é um jogador muito diferente do que nas outras funções. Então assim, eu vejo que o Martinelli faz, mas ele sofre mais para fazer primeiro volante, apesar de conseguir, tá? Beleza, então você tem o Martinelli que faz a função. Otávio só faz a função de primeiro volante. Quando eu falo função de primeiro volante, pessoal, entenda, é o cabeça de área, é aquele camisa 5, é aquele que protege a sua zaga, né? Aquele que destrói jogadas pelo meio e aquele que sai, né? Aquele é o primeiro a tocar na bola após a zaga para fazer a saída. Então, é esse cara que eu tô falando, tá? Quando eu falo primeiro volante,
Show de bola? Segundo volante é aquele box to box, aquele cara que vai de uma área a outra, né? E tem muito mais liberdade para chegar na área como elemento surpresa, beleza? Então, essas são as duas funções do volante. Eu boto o terceiro homem de meio de campo para dizer um cara mais armador, né? Um cara mais pro ataque. Mas não é a discussão necessária. Eu só citei porque o Martinelli também faz, então é isso. Então, Otávio, eu pulei o Bernal porque o Bernal na teoria foi vendido. Então, Otávio, ele só faz o camisa 5, né? O primeiro homem. E, infelizmente, ele não vem conseguindo fazer bem. Porque falta pro Otávio velocidade para marcar. Velocidade para dar os botes certos. Velocidade, força física para ele conseguir quebrar ali a jogada. Com a bola no pé, recentemente também vem errando muito. Então, o grande problema de Otávio é isso, né? Ele não está bem para fazer a função. Então, por isso que não dá para contar. Então, neste momento, a gente só falou do Martinelli, que atua ali de forma improvisada. Hércules também faz o primeiro homem de meio de campo, o primeiro volante. O problema é que ele sofre muito mais do que o Martinelli para fazer primeiro volante. Não sei se você já reparou isso. Ele tem mais dificuldade em fazer. Hércules é o cara excelente para ser o box-to-box, segundo homem do meio de campo. Pronto. Não tem para que você ficar fazendo o jogador sofrer para jogar de primeiro. Então, até agora, alguém que faz e faz mesmo é só o Martinelli, com a saída do Bernal e o Otávio, só que o Otávio tá com muita dificuldade. Aí, Nonato, pode esquecer. Nonato é mais de segundo volante para frente, tá? Alisson, mesmíssima coisa. Ele é muito mais de segundo volante para frente. Então, no fim das contas, além de Bernal, só 2 jogadores no Fluminense que fazem essa função e um deles não está nada bem, que é a situação do Otávio. Então, resumindo, com a saída do Bernal, o Fluminense não está bem servido de primeiro volante. Pelo contrário, o Fluminense perdeu o único que estava fazendo essa função. Porque o Martinelli, por mais que faça, e eu vejo o meu dia mandando ele fazer direto, o Martinelli é muito mais jogador em outra posição. Então você diminui o rendimento, a qualidade do seu jogador para adaptar numa função pela necessidade. Então por que não buscar um camisa 5 bom, que faz bem a função e deixar o Martinelli onde ele brilha, onde ele rende, onde ele é o prime dele, onde ele joga muito. Tu entendeu? Então assim, eu não vejo o Fluminense bem servido. Dá a sensação que o Fluminense tem realmente peças para jogar ali. Só que quando tu pega por função, tu vê que não tem. O Otávio não dá e o Martinelli dá, mas sofrendo, né? Tirando o que poderia ser uma versão melhor. Ficou muito claro, não ficou? Então, bora voltar para a informação aqui. O que o Hora do Flu tem em relação a isso? O que nós da Hora do Flu tem, né, nosso repórter Thiago Manolo, é que antes mesmo da venda do Bernal, a gente já tinha informação que o Fluminense buscaria um camisa 5, né? Muda, né? Os planos mudam e tudo mais. Não sei o que está pensando hoje o Matheus, mas isso a gente teve essa informação lá em abril, que enxergava sim o camisa 5 como uma carência no elenco. Não sei se era já pensando nessa venda do Bernal, pode ser que sim. Só que a gente tanto sabe disso que o Fluminense sondou o Fabinho. Eles vão negar até o fim da vida, muito provavelmente, mas rolou essa sondagem. O Fluminense ainda monitora a situação do jogador. Quando o jogador assinala, volto pro Brasil, o Fluminense pode sair em busca dele. Então, assim, é um jogador camisa 5 perfeito para a função de Fluminense. Então é isso. Agora, o que eu quero mostrar que me deixou com muito medo foi isso aqui, ó. Esse rapaz que tu vai ler agora o comentário, o Pedro Col, é um amigo querido do Twitter. Poucas vezes eu fiz amizade no Twitter, tá? Tem o Julião, tem o Pedro Col, tem o Laranja. Mas assim, poucas vezes eu faço amizade como eu fiz com o Pedro. E o comentário dele acabou comigo. Porque ele falou o seguinte, que eu não tô reparando nisso aqui. Eu não tava pensando nessa possibilidade. Ele disse, é óbvio que vão dar chance pro melhor amigo do Hulk. Galera, o Otávio é literalmente o melhor amigo do Hulk. Não é invenção, não é clickbait, é verdade. O Otávio é o melhor amigo do Hulk. Então, a chance do Hulk chegar com a moral que ele tá e a diretoria tentar agradar o Hulk e manter o Otávio, será que isso vai acontecer? Porque estava muito claro que o Otávio não tinha condições.
Será que o Fluminense vai pagar para ver? E uma coisa que é verdade, e esse clube deixa muito claro isso, é que aí vai dizer que tudo neste clube é priorizando a amizade. Tem como a gente falar que o Pedro tá errado nisso aqui? Já aconteceu. Renovação por amizade, utilização de jogador por amizade, realizações de sonhos, perdemos os craques para realizarem sonhos e o Fluminense fez isso na amizade, vendeu até por um valor bem baixo. No caso do Nino, então, é assustador. No caso do John Ares, nem tanto, mas no caso do Nino. Então, assim, eu tô realmente estremecido com essa possibilidade do Fluminense oportunizar o Otávio e esse ser, talvez, a mudança do que a gente teve, porque naquele período que a gente trouxe informação que o Fluminense buscava o 5, o Hulk já tinha passado. Depois aconteceu uma reviravolta e o Hulk voltou a ser pauta e acabou jogando no Fluminense. Então, assim, as coisas no futebol mudam muito rápido, né? E será que com essa mudança o Otávio não vai ganhar chances por ser amigo do Hulk? Sinceramente, torço pra que não, tá? Porque a gente precisa ser um clube profissional e dar oportunidade para os jogadores que estão atuando bem, tá? Porque, sinceramente, o Otávio, ele já, graças ao Otávio, já sofremos, né, nessa temporada. Eu espero que o Fluminense não faça isso comigo, né? Que cabelo eu já não tenho. O que você quer mais, né? É isso, por estresse, né? Mas tomara que não. Que o Pedro, meu amigo Pedro, esteja errado. E que o Fluminense News esteja errado em Fluminense News. Pelo bem do povo tricolor. Porque não dá. Vamos ver, né? Então, Fluminense, se eu sou o Fluminense, eu buscava o Zé Vitor, que é bem visto dentro do clube e tudo mais. Trouxe pra vocês aí vídeo sobre ele nesse final de semana. Dá uma olhada lá. Então, isso, meus queridos, um beijo no seu coração. Muito bom ter você aqui comigo. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho do tricolor. Tudo isso que você já sabe, tá? Beijo no seu coração. Valeu, falou, tamo junto. E boa sorte pro Bernal aí. Gosto dele. Bom jogador.